pode ser esquecido. Agora, a questão da estrutura de seus contos mesmo, né? Você tem muito essa base do conto popular também, né? Quer dizer, como é que vem isso, como é que isso chega e como é que você administra isso dentro de sua obra? Eu acho que o escritor é aquilo que ele lê, né? Não tem como você fugir das influências que você sofre e do que você lê. Eu leio muito os nossos escritores mineiros, Fernando Sabino, Roberto Drummond, Carlos Drummond de Andrade e por aí vai. Então, a gente acaba escrevendo naquilo que a gente gosta, né? Em primeiro lugar, a gente é leitor da gente mesmo. Então, não adianta a gente tentar escrever alguma coisa que a gente não gosta ou que não tem familiaridade com a gente. Então, por isso que eu escrevo nesse estilo desses escritores que eu gosto, desses escritores mineiros, numa fala mais popular possível, mais simples possível, para que todos tenham acesso e que todos gostem. No caso do Roberto Drummond, né, que você fala do Roberto Drummond, eu acho que é ele que se aproxima mais desse universo interiorano de Minas, né? Alguns livros dele se passam muito sobretudo o que ele produz a partir dos anos 80, por aí, né? A própria Ilda Furacão, que tem muito aquela presença. Mas é interessante porque é um outro ambiente, né? Ele fala muito daquele entorno de Belo Horizonte, né? Quase daquela região do Círculo do Ouro, né? Quer dizer, você fala de uma outra Minas, né? De uma outra Minas mais distante, né? Do ponto de vista, né? Mais rural. Pois é, como é essa transposição aí também, de você buscar esse ambiente mais profundo de Minas? Eu acho que isso tudo vem da experiência de cronista. Eu sou cronista no jornal lá da minha cidade e já há um bom tempo escrevo crônicas e também sou um leitor do Roberto Drummond, admiro muito o trabalho dele. E o cronista, ele é esse observador do cotidiano. Então, é essa graça que eu vejo no cronista, é de conseguir pegar as minúcias do que está acontecendo ali no dia a dia, que o Roberto Drummond fazia tão bem, escrevia tão bem de BH, né? Trazia para a escrita a leitura, a alma de BH. Então, por quê? Porque o Roberto Drummond era um cronista, observador do cotidiano. Então é isso que eu tento fazer também. Apesar de estar morando aqui em Brasília, eu não esqueço das origens. Estou observando tudo, estou atento a tudo e tentando trazer isso para a literatura. O cronista é um observador do cotidiano. Essa proximidade da crônica, de certa forma, porque a crônica, naturalmente, ela exige menos inventividade do que o conto. Não que isso a diminua, porque a crônica também é um gênero dificílimo de se lidar. Aliás, escrever, coisa nenhuma é fácil de ser escrita, né? Quer dizer, mas como é que você, embora tenha a expressão clássica do Mário de Andrade que diz conto é tudo aquilo que a gente chama de conto, né? Mas como é que você diferencia esses dois momentos da sua escrita, a crônica e o conto, né? Porque tem muito de crônica também aqui no Dono do Rádio, né? Eu acho que as duas coisas se misturam um pouco. Talvez a diferença da crônica para o conto é que o conto ele seja uma história um pouco mais elaborada, onde você tenta fazer, talvez nem sempre a gente consegue, mas uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e tente trabalhar um pouco mais a história e o personagem. A crônica não, a crônica é uma leitura mais apressada do cotidiano, é um ponto de vista rápido do que está acontecendo ali, talvez até por questão de espaço, mas os dois se misturam muito e, na minha opinião, é uma forma muito rica de ver o nosso cotidiano e de trazer isso para a nossa literatura. É a cultura do povo sendo vista ali, através de duas experiências, que são a crônica e o conto. Há uma presença muito forte no seu livro de um debate curioso, né? Que é o confronto entre o arcaico e o moderno, né? Quer dizer, aquelas pessoas arcaicas que pouco lidam com as questões, com a parafernália mais moderna, né, e tal, né? Quer dizer, aí você acaba ambientando os seus contos muito numa época
mais próxima aqui dos anos, já da virada do século mesmo, né, e tal. Quer dizer, como é fazer uma releitura desse ambiente exatamente com esses aspectos da modernidade. Isso é muito interessante porque, como eu disse no começo, a oportunidade de fazer esse trabalho, Dono do Rádio, foi um retorno à infância. E os meus avós moravam na roça, e roça mesmo, ou seja, sem Facebook, que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de viver sem Facebook, internet, computador, telefone, televisão, geladeira. Resumindo, na casa dos meus avós não tinha luz. É um universo que a gente hoje tem dificuldade até de imaginar, né? O que seria hoje criar uma família num ambiente sem energia elétrica. E meus avós conseguiram isso, e de uma maneira muito interessante, que ao mesmo tempo que não tem recurso de comunicação, é muito comunicativo, talvez até mais comunicativo do que hoje, porque é aquele ambiente da família ao redor do fogão a lenha, contando caso. E hoje talvez a gente não tenha isso, é todo mundo no Facebook, é todo mundo na internet, e às vezes a família não se reúne para contar caso. Então o que eu tento trazer aqui é muito dessa infância minha, da família reunida em volta do fogão a lenha contando caso. É realmente o conto oral, é as histórias contadas ali no dia a dia. Ou seja, é lógico que há um conflito, talvez um conflito interior meu, que fui criado num ambiente assim, onde a casa dos meus avós não tinha luz, e hoje vivo num ambiente com Facebook, internet, computador, celular. Então esse conflito talvez seja meu também. Mas o que eu quero aqui no livro é não deixar morrer esse tempo que é tão perto da gente aí, coisas de 30 anos atrás, né? E que na minha opinião, é muito rico de conteúdo. E você não tinha medo da maldição de Drummond, não? Minas não há mais, José, e agora? Né? Quer dizer, você não tinha medo... Essa Minas não existe mais, então quer dizer, e agora? Olha, Minas para mim é algo muito especial, né? Eu não sei o que acontece, mas quando eu vou a Minas... parece que a inspiração vem muito naturalmente. Eu não sei se é a água, não sei se é a comida, não sei se é o ar de Minas ou o horizonte de montanhas. Eu sei que quando eu estou em Minas, a coisa acontece com muito mais naturalidade. Eu acho que talvez seja por isso que de Minas vieram Roberto Drummond, Carlos Drummond, Fernando Sabino e todos esses que a gente já comentou aqui. Minas tem uma riqueza cultural muito grande e isso a gente não pode deixar morrer. E agora, a partir do Dono do Rádio, você está lançando o Dono do Rádio, né? Que foi provocado, né? pelo prêmio Funarte, né? E agora, né? Quer dizer, como é que está trabalhando sua literatura, como é que você está com seus projetos? Aquilo que a gente conversava antes de iniciar o programa, lendo muito em primeiro lugar, né? A leitura é realmente o alimento do escritor. Então, se o escritor não lê, ele não produz. Eu acho que a inspiração é muito importante, mas 10%, 90% é transpiração. Então, você tem que ler muito. E a partir daí, eu acho que algo muito importante para o escritor é ter vontade de contar histórias. Eu acho que a vida seria muito sem graça, talvez absurdamente insuportável, se a gente não contasse as histórias. Se a gente não vivesse com fantasia, se a fantasia não estivesse presente aqui com a gente, através da arte, literatura, cinema, teatro, formam um portal para a fantasia. A função das artes é essa, é um encantamento humano. Então, é isso que eu estou fazendo hoje, lendo e tentando contar histórias. O Renato Russo dizia numa música dele, se você quer se divertir, invente suas próprias canções. E eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou me divertindo, inventando e contando histórias. Então, o próximo passo agora é curtir esse livro, que eu quero fazer chegar até as pessoas. E continuar lendo muito, que da leitura vem outras histórias. Tá ótimo, Magdaleno. Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Maurício, eu fico muito feliz pelo convite e é sempre uma boa oportunidade de divulgar a cultura através de um espaço que valoriza tão bem a cultura do nosso país. Obrigado. Obrigado. Os novos escritos apontam para uma estética dos espaços fechados e opressivos.
Marcada pela angústia da falta de identidade que assola nosso tempo, esta literatura reflete sobre a individualidade perdida e a necessidade de fugir do turbilhão opressivo das metrópoles. Neste espaço, caminha o mais novo livro de Julian Fuchs, Procura do Romance, lançado pela Record. Sebastian volta a Buenos Aires e ao apartamento onde passou a infância, e entre lembranças e novas vivências, busca a identidade diluída. A partir deste vago enredo, Fuchs faz um balanço de suas leituras e lembra a literatura introspectiva do século XX. Aqui é fácil encontrar referências ao existencialismo, porque vivemos um tempo similar. Se não temos hoje o poder avassalador do Estado, temos a pressão de um tempo sem margens ou fronteiras, sem identidades. E naturalmente que isso cria reflexos numa literatura nova. E Julian Fuchs faz uma literatura nova exatamente ao buscar refletir as angústias modernas, criando uma história envolvente e escrevendo numa linguagem literária que se faz com sofisticação e precisão. A outra ponta do barbante. Podemos enxergar também na literatura contemporânea rastros do realismo, agora crescido de fortes doses de crueldade. Nosso tempo é também o instante onde todos os valores foram esquecidos. E aí se inserem os contos de Diabolô, livro de Newton Rezende, publicado pela Edufal. O volume, com apenas 9 contos, recebe influências diversas, mas cria uma identidade unificada pela visão de um mundo sem parâmetros morais. Os personagens estão sempre em posição de prazer ou dor, não há meio termo. Tudo se define pelos limites. Esta literatura de intensidades nos revela um retrato da época atual, onde, indiferente ao ambiente em que se movimentam, as pessoas, de maneira realista e viva, optam sempre pela defesa intransigente de suas crenças e atropelam com força quem a elas se opõe. Assim, Diabolô de Newton Rezende se fecha como um livro de flashes da vida mediocrizada pelas imposições do tempo. Reflexão e descrição do real. 2 pontos da nova literatura na leitura de Procura do Romance, de Julian Fuchs, e Diabolô, de Newton Rezende. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.